Eu quero falar hoje sobre a aliança do recomeço. Promessas. E quando eu falo sobre a aliança do recomeço, na verdade é uma promessa de aliança. A aliança vai um pouco além de ser uma simples promessa, mas é uma promessa de um compromisso. Deus promete se comprometer conosco em algo muito específico. Ele promete, não é? Através de uma aliança, a dar a todos nós um recomeço. Hoje eu quero falar sobre a aliança do recomeço. Quantos de vocês precisam ter um recomeço em alguma área de suas vidas? Olha, muita gente. E você que está conosco aqui assistindo a palavra, você precisa de algum recomeço na sua vida? Talvez a gente tenha passado por alguma quebra de relacionamento. Às vezes um casamento que se findou, um divórcio que chegou. Às vezes um trabalho, não é, que você se dispensou ou foi dispensado. Às vezes algum negócio que você está começando, não é? O que determina um recomeço é fim de uma etapa e o começo de algo novo. E Deus tem sempre preparado para nós coisas boas, novidade de vida. Quando o Senhor diz a nós que nós temos que nos achegar a Ele com um cântico novo, é porque na verdade nós temos sempre promessas novas que se cumprem em nossa vida, que gera então um hino de gratidão, um cântico de gratidão ao nosso Senhor. Amém? Você está pronto para o seu recomeço? Eu quero profetizar nesta manhã que o Senhor fará na sua vida algo novo e um recomeço. Você recebe? Glória a Deus. Você pode pegar a flechinha aqui e convidar mais alguém para ouvir essa palavra que fala sobre a bênção, a promessa de Deus, a aliança de Deus de recomeço. Mas isso aconteceu em um momento histórico de uma aliança muito profunda de recomeço, que foi depois do dilúvio. Deus promete um recomeço do dilúvio. As nações da terra, os povos da terra, contam a respeito do dilúvio, né, de forma extraordinária, nos provando que de fato aconteceu. E o dilúvio foi o quê? A enchente, né? Quando tudo se encheu de água, toda a terra, para que todo ser vivente morresse. Deus determinou o dilúvio. Veio do Senhor, Deus fez chover sobre a terra, até que tudo fosse coberto, e todo ser que respirava, tanto homem, mulher como animais, fossem mortos, à exceção de Noé e sua família, 8 pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus salva a Noé e a sua família, que são no total 8 pessoas. Noé, a sua esposa, 3 filhos com as suas esposas. E Deus, quando Ele dá o dilúvio e vem as enchentes sobre a terra, né? Depois de alguns dias, para de chover e a terra começa, as águas então começam a baixar. E nesse momento, Noé, que estava dentro de uma arca, né, com sua família, com um casal de cada espécie de animal, essa arca pousa no Monte Ararat. E aí, quando ele percebe que de fato não havia mais água sobre a terra, porque ele manda que um pássaro, né, um pombo, ele solta aquele pássaro, e quando o pássaro volta com um raminho,
não é, da oliveira, então está ali provado que a terra já está totalmente descoberta e ele pode então sair da arca. E é neste momento que Deus faz com Noé e com todo ser vivente uma promessa de recomeço. Eu quero ler lá o texto com vocês que está em Gênesis 9, de 1 a 7. E diz assim: aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. À semelhança de Adão e Eva, Deus dá domínio para Noé e sua família sobre todo ser vivente. E diz assim: eles terão pavor e medo de vocês, porque lhes serão sujeitos. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Anteriormente, Deus tinha dado os frutos da terra, né? Eles não comiam carne, mas a partir deste momento, pode então matar, não é, alguns animais para ser como alimento. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida e de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que Deus está dizendo aqui? Você pode comer do animal, de animais, mas a carne tem que ser comida sem o sangue. Ou seja, o animal era morto e deveria se esperar escorrer todo o sangue para depois se alimentar daquela carne. E se alguém fosse morto e o seu sangue fosse derramado, a pessoa que havia cometido o assassinato também deveria ser morto. Nesse momento da história da humanidade, Deus diz assim: eu requererei o sangue. Porque era através do sangue, do derramamento de sangue, que havia justificação dos pecados. Então, Deus requeria do sangue. E nós vemos que depois que Jesus morreu e derramou o seu sangue, esse compromisso, não é? Essa exigência que Deus faz com o homem já não existe mais. Porque um sacrifício e um sangue é derramado uma vez por todas para cobrir então todos os pecados. E Deus não requer mais sangue de animais, nem o sangue do homem, porque através do sangue de Cristo os nossos pecados são perdoados. Amém? Você entende isso? Aí ele continua dizendo: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, a partir daí começa a ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva de crescer, se multiplicar, encher a terra dos seus habitantes. E a gente percebe que a partir daí as nações começam a ser criadas e ser estabelecidas. Mas Deus faz uma aliança também com todos os seres viventes. Essa aliança de recomeço, que tudo voltaria à vida, tudo seria reconstruído, que Deus faz com Noé, Ele faz também com todo ser vivente. Está lá em Gênesis 9, de 9 a 10, que diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Eu achei isso muito interessante,
Porque Deus faz uma aliança não só com o homem, não só com Noé e sua família, mas com os animais também. Com toda a criação, com todo ser que respira. E a gente percebe que Deus então mostra aí como lhe foi difícil fazer exterminar todo ser que respirava na terra. Deus ama os animais. Deus tem propósito também na vida de todo ser que respira. E essa aliança então está sobre também todos os seres criados, os peixes, as aves, os animais da terra. A aliança que Deus fez foi de não destruir mais a terra com águas. Ele havia destruído a terra com chuvas, com águas. E ele diz assim lá em Gênesis 9:11: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus falou, não vai haver mais isso que aconteceu. Porque você imagina, não é, a insegurança e o desespero de Noé depois que isso tinha acontecido. E todos os seus descendentes, eles poderiam ficar inseguros e amedrontados. Será que isso vai acontecer de novo? Né? Assim como acontece conosco, quando vem juízo e disciplina de Deus, a gente fica temeroso do que poderá vir novamente. Mas Deus faz uma aliança que não iria destruir mais a terra com águas. E eu acho que deve ter sido terrível. Vocês sabem que eu tenho medo de água. Eu não gosto de barco. Às vezes a gente tem oportunidade de passear de barco, né? Pessoas nos convidam, a mim e o Lamartine, eu sempre recuso. Gente, eu fiz uma vez um cruzeiro num navio. Eu tinha 18 anos. Foi uma vez e para me prometer que eu nunca mais subia num navio. Me desculpem aqueles que trabalham com esse tipo de coisa. Mas num navio, no meio do oceano, gente, você vê água para todos os lados. Dá um pavor. Você pensa assim, se acontecer alguma coisa aqui, já era. Já era, não tem jeito. Bom, tem gente que ama, que curte, adora esse tipo de passeio. Eu estou dando o meu testemunho aqui. Mas eu acho que esse compromisso que Deus fez foi o pavor que veio sobre Noé e sobre toda a sua família. Ele de fato não faria, mas ele se assegurou com uma promessa, com uma aliança que ele não faria mesmo. Porque eu imagino que a morte por afogamento deve ser terrível. Eu tinha medo da morte porque eu tinha a impressão que a morte seria como um afogamento. A falta de ar. Eu não sei se vocês já sentiram falta de ar, mas é terrível. Eu tenho, às vezes, pressão baixa e eu fico com falta de ar, é terrível. Imagine quem tem problema de asma ou que não consegue. Eu acho que morte por afogamento deve ser terrível, você ficar sem respirar. E um dia Deus me curou disso. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive com o Senhor. Eu tinha medo de morte por causa da falta de ar. Eu imaginava, quando eu for morrer, o ar vai me faltar. Como num afogamento. E um dia o Senhor me visitou num sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar e viria uma tsunami. E eu iria morrer afogada. E eu fiquei com grande pavor. E de repente chegou aquela onda grande. E quando eu fiquei apavorada, eu fiz assim, aquela onda me envolveu. Mas ela não me envolveu com força para me empurrar, como chega o tsunami, né? Ele vem e empurra tudo. Não, ela me envolveu me abraçando e me deixando segura no meu lugar. E não me faltou ar. Mas eu senti como se eu tivesse sido segura com um abraço morno. E eu acordei. E quando eu acordei meio apavorada, mas impressionada com aquela experiência, né, daquele sonho. E o Senhor falou comigo. Ele falou assim: eu te dei essa experiência para que você saiba que quando a morte chegar, ela chegará desta forma.
Ela será suave, ela será como um abraço e não vai provocar temor, mas vai provocar segurança. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vocês lembram, na parábola do rico e do Lázaro? O rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos do Senhor. Então a morte do justo será assim, será suave. E quando nós passarmos dessa vida para a eternidade, nós teremos escolta, nós vamos chegar no céu escoltados com os príncipes dos anjos do Senhor. Mas Deus, Ele faz essa promessa para Noé, para a sua família, para os animais, porque eu acho que naquele momento eles devem ter ficado atemorizados com tudo que havia acontecido. E Deus então coloca um sinal na natureza para dizer: esta é uma promessa firme e segura. Deus dá um sinal para dizer: esta é uma promessa firme e segura. Gênesis 9, 12 a 17, Deus fala sobre este sinal. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmado entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Amém? E hoje a gente ainda se impressiona com arco-íris. Você se impressiona com arco-íris? O arco-íris é uma das coisas mais lindas. Você olha para o céu e você vê aquele arco colorido, não é? É maravilhoso. Todo mundo que vê o arco-íris tira foto. E todo mundo que em algum momento vê o arco-íris entende que há uma aliança de Deus com a gente. Eu não sei se você já sentiu isso, mas de repente você está vivendo no seu dia, dias de chuva, de repente o sol aparece, você vê o arco-íris, você tem uma sensação tão forte que Deus tem algo bom e algo novo para você. Você tem essa sensação? Você tem a sensação que o sinal é uma aliança de Deus com você? Amém? Pode, muita gente vai estar vendo, mas você toma aquele sinal de favor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. É isso que acontece comigo, deve acontecer com você também. Porque Deus, quanto às suas promessas, vai dando sinais. Se Deus prometeu algo à sua vida, restituição, aquilo que foi perdido, um recomeço, coisas foram desmanteladas, derrubadas, destruídas. Deus tem falado para você: eu vou reconstruir na sua vida tal área, tal coisa. Deus vai ao longo do processo, até que tudo se cumpra, dando sinais para você. Você tem visto sinais? Busque os sinais. Eu acho que isso é importante. Eu e o Lamartine temos algumas promessas que estamos esperando em Deus, e a gente sempre busca sinais, e Deus é misericordioso para nos dar os sinais ao longo da caminhada, para que nós possamos entender: o Senhor aqui está, o Senhor está comigo, porque o Senhor é um Deus de promessa, mas Ele é um Deus de sinais. Amém? Quando a gente estuda o Apocalipse, ele diz assim: ninguém sabe o dia e a hora, mas olhe aqui, olhe para o céu, porque no céu terão os sinais. E quando Deus cria o céu e a terra,
Quando ele cria os luminares, ele diz que eles serão para sinais. E aqui o Senhor coloca nas nuvens um sinal e diz assim: todas as vezes que eu vir o arco-íris, não é só para nós vermos, é para o Senhor ver. Ele se lembra da aliança que ele fez conosco. Mas você pode pensar, mas Deus esquece? Não, Deus não se esquece, mas quando Ele olha, Ele reaviva. Se eu posso dar um sentimento humano para com Deus, mas quando Ele olha, Ele entende e Ele reaviva o compromisso que Ele fez conosco. Amém? Então os sinais são para com Deus e são para conosco também, para que haja então, sempre vivo na memória, as promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas eu quero falar para você sobre a razão que Deus trouxe juízo sobre a terra. Por que alguns momentos que tudo tem que acabar para algo novo acontecer? Por que Deus destruiu todos os seres viventes da terra para começar tudo novo? Em Gênesis 6, de 11 a 13, é claro as razões que levaram Deus a trazer esse juízo e essa disciplina sobre a terra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a carne está cheia de violência dos homens, e eis que o farei perecer juntamente com a terra. Aqui ele diz assim, que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gente, a coisa devia estar tão ruim, que Deus falou: não dá, eu não suporto, não há como suportar o caminho do homem. Porque o homem havia se corrompido nos seus caminhos. Vocês lembram quando eu preguei domingo passado, que Deus fez a promessa para Adão e Eva, e para nós, para toda a humanidade, que viria um dia o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente? E isso se cumpriu em Jesus, que através da sua morte pisou na cabeça da serpente, através da sua morte e ressurreição, e nos dá, através da fé na sua morte e ressurreição, a nossa vitória. E nós que cremos nele, estamos nele, e também estão debaixo dos nossos pés todo poder e potestade, e nós temos poder para pisar as ações do maligno na nossa vida e as destruir no nome de Jesus. Amém? Mas aqui o homem ainda continuou envolvido na trama, na luta espiritual entre Deus e Satanás, entre os anjos e os anjos caídos, chamados demônios. E há uma teoria, que é uma teoria, não é a comprovação, há algumas teorias que mostram como foi a corrupção da terra, mas uma delas eu acho muito interessante, que é aquela que diz que os filhos de Deus habitaram com as filhas dos homens, não é? E nasceram homens valorosos na terra. Ali há uma teoria que diz, alguns estudiosos que dizem que esses filhos dos homens eram os anjos caídos. Eram demônios que passaram a viver na terra e coabitaram com mulheres. Então toda a descendência humana havia sido corrompida. E quando Deus acha Noé e diz que ele era um homem justo e íntegro, aquela palavra íntegro pode significar que ele fosse puro, que não havia nele nenhuma contaminação de demônios, mas ele vinha só da linhagem humana de Adão e Eva. Há outras teorias, né, que dizem que as descendências malignas se corromperam as justas
né, que eram justas diante do Senhor. Mas o fato é que havia grandes pecados, havia corrupção, havia violência, havia morte. E o Senhor olhou para a humanidade e não pôde mais suportar. E Ele decide então trazer juízo de destruição através das águas. Mas Deus, depois do dilúvio, tem uma história de recomeço para Noé, para sua família e para toda a humanidade. Assim como também para as nossas vidas. Sempre há um recomeço, nunca é o fim. O fim, para quem está no Senhor, é sempre um bom fim. Não é? A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que quer dar o fim que desejamos, um bom futuro para nós. E assim Deus fez com a humanidade, com a sua criação. O homem, não é? Ficou no meio daquela guerra espiritual com Deus e Satanás. Embora Satanás tenha corrompido o homem, Deus não desistiu do homem. E depois do dilúvio fez uma aliança com Noé, com a sua família e com todo ser vivente. Porque Deus é um Deus de recomeço. Amém? Deus não destrói. Deus constrói. Deus aqui purificou a terra. Mas Ele continuou a sua história para com a humanidade, para com a terra. Deus teve um recomeço depois do dilúvio. Em Gênesis 8, 18 a 22, a palavra de Deus diz assim: Sai, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. No total, 8 pessoas. Aliás, 8 é o número do recomeço. Sabia? Hoje, dia 8 de maio, é o aniversário da minha filha Érica, está fazendo 35 anos. 8, número do recomeço. 8 pessoas saíram da arca. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Aqui, a gente vê que não entrou, por exemplo, os estudiosos dizem que entrou, por exemplo, um casal de patos. E estava nesse casal todas as espécies, não é? De pato, porque senão não ia caber todas as espécies que a gente vê hoje na terra dentro de uma arca, não é? Então ali continha o DNA de todas as espécies que viriam daquele animal, por exemplo, boi e vaca. A gente tem uma diversidade de tipos, né? De boi, de vaca. Então naquele casal que entrou na arca tinha contido todos os DNAs de todas as variantes que viriam depois. Levantou Noé um altar ao Senhor depois que ele saiu da arca, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, plantação e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus diz assim: agora tudo vai começar novamente. E eu os abençoo. E Noé fez um altar e dedicou ao Senhor, adorou ao Senhor. E naquele momento Deus aceita aquele sacrifício e faz uma aliança, faz um pacto, faz um compromisso. E ele diz assim: nunca mais ferirei a terra com águas. Deus faz uma promessa de recomeço. Vai continuar havendo as plantações, as colheitas, o dia, a noite, o frio, o inverno. Todas as estações estabelecidas vão continuar existindo. Deus, a semelhança da aliança que fez com Noé, faz aliança conosco também hoje. Um dia Deus teve que derramar juízo. Um dia Deus derramou uma disciplina profunda, forte, dolorida. Mas Ele trouxe promessas de vida nova. Assim Deus faz conosco também uma aliança de vida e recomeço. Em Lucas 22, 20 diz assim:
Jesus, semelhantemente depois de cear, no momento que ele estava tomando a ceia da Páscoa com seus discípulos, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Neste momento, quando Jesus está ceando com seus discípulos, ele começa a dizer: eu vou fazer com vocês, com a humanidade, uma nova aliança. A aliança que tinha sido feita desde o começo é que o derramamento de sangue traria a purificação dos pecados. E eu olharia o sangue derramado através de sacrifícios de animais e a humanidade era limpa dos seus pecados. Mas agora tem uma nova aliança. Eu vou morrer na cruz, eu vou derramar o meu sangue e a aliança estará no meu sangue. E será nessa nova aliança que eu trarei vida a vocês. E há uma aliança especial em Cristo Jesus para conosco. E novidade de vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Assim como depois do dilúvio, todas as coisas se tornaram novas. Vocês imaginam que a relva cresceu toda verdinha, que a terra tinha sido adubada, provavelmente foram as melhores colheitas depois disso aqui. A palavra de Deus diz que Noé, logo que saiu da arca, plantou uma vinha. Tudo estava renovado na terra. Os animais, as plantações, tudo surgiu novo. E assim acontece conosco na nossa vida também, quando através do sangue de Cristo, através da nossa fé no seu sacrifício, nós nos entregamos a Deus, as coisas começam a se renovar na nossa vida. Tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que era fético, sai da nossa vida. Deus traz novidade de vida. Deus traz tudo novo. Deus começa a nos dar um caminho, né? Um caminho perfeito, segundo a sua vontade para que nós trilhemos. Deus nos dá um propósito especial. Deus nos dá um chamado. Deus nos enche com o seu Espírito e nos empodera e nos dá entusiasmo, nos dá alegria, nos dá vigor, nos dá força para este novo momento das nossas vidas. Amém? E assim acontece no momento que aceitamos a Jesus. Mas assim como na história da terra, a terra foi se contaminando até que o Senhor teve que fazer uma nova purificação. Na nossa vida também. Nós vamos trilhando o nosso caminho e a nossa história e vamos nos contaminando na nossa trajetória. Com pecados, né? Vocês lembram Jesus quando foi lavar os pés dos discípulos, né? Pedro ficou indignado, falou: mas mestre, o Senhor vai lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os seus. Jesus falou: se eu não vos lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: não, Senhor, então lava os pés e o corpo inteiro. Aí Jesus falou: não, já fostes purificado. Vocês já foram lavados através da fé. Mas agora vocês precisam lavar os pés, porque os pés sujam na caminhada. E assim acontece nas nossas vidas também. Há momentos que Deus traz disciplina, para que a sujeira saia, para que o pecado saia das nossas vidas, para produzir em nós aquilo que um dia foi verdadeiro. Ou talvez não tenha sido, mas para produzir em nós a perfeição, cada vez mais a sua imagem e semelhança. Em Hebreus 12, 4-2, fala desse tratamento que Deus faz conosco. Ora, a nossa luta, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor.
Nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu não sei se isso é boa notícia ou se é má. O que você acha? É boa? É boa no sentido que Deus é um Pai amoroso e Ele nos corrige. Mas quando estamos passando pela correção, nem sempre é fácil, né? Depois o texto continua dizendo. Mas aqui o que ele diz? Olha, vocês não têm resistido até ao sangue contra o pecado. Por isso que muitas vezes caímos no pecado. Porque não resistimos. Porque a palavra de Deus é clara. Que não há tentação sobre-humana. Mas com a tentação, Deus dá o escape para que possamos suportar. Amém? Não somos por Deus tentados, porque Deus não tenta ninguém. Mas somos tentados por nossa própria corrupção. Há em nós áreas de dificuldade. Cada um de nós aqui. Às vezes, tem mais uma fragilidade numa área, outro tem outras áreas. Tem pessoas, por exemplo, que têm grande fé para ser curado. Outros não têm tanta fé. Outros têm grande fé para receber a provisão material de Deus. Outros nem tanto. Outros têm fragilidades, por exemplo, na vida sexual. Não têm facilidade em estar sempre firme com o Senhor e buscar a santidade. Mas aqui não há desculpa, porque a palavra de Deus diz, isso acontece porque nós não resistimos até o sangue. Porque se você tiver qualquer tentação e resistir com todas as suas forças, a hora que você não aguentar mais, você pode dizer, Deus entra na jogada. Então Deus, Ele quer que você seja esticado até o máximo, resista até o sangue, porque Jesus resistiu, né, a ponto de suar sangue. Quando nós resistimos até o sangue, se por acaso a tentação continuar ainda persistente, Deus dá o escape, porque Ele não vai deixar que você caia em pecado. Mas se você é por Deus reprovado, como diz o texto, o que acontece? Deus nos corrige. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. A gente tem dificuldade de entender hoje um Deus amoroso através da disciplina, porque hoje os pais não disciplinam os seus filhos. Mas a minha geração, não sei a sua, existia disciplina. Disciplina de chinelo, né? A gente era disciplinado e ficava bem. Porque o pai que ama o filho cedo disciplina, para que ele não vá nos caminhos maus. Então a disciplina vem do Senhor e Deus, um pai amoroso, nos disciplina também. E aqui diz, é para a disciplina que perseverais. Continuando o texto. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, se nada acontece com alguém é porque este não é filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para que nós caiamos em nós mesmos, não é? E nos arrependamos dos nossos pecados e voltemos ao caminho e à obediência de Deus nas nossas vidas, nos purificando dos nossos pecados. Portanto, buscando a santidade de Deus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Quem que quando apanha gosta? Ninguém. E a disciplina de Deus não nos traz alegria no momento.
mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Deus, Ele disciplina não para que fiquemos abatidos por causa da disciplina, ou da dor que muitas vezes a disciplina nos causa, mas Ele quer nos levantar, nos restabelecer. Então, meu querido, se você está passando por algum momento, onde você chegou no fim de um ciclo, no fim de um tempo, no fim de um relacionamento, no fim de um trabalho, no fim de uma dor, no fim de uma enfermidade, Deus quer produzir algo novo na sua vida, um recomeço. E muitas vezes esse fim é provocado porque Deus não se agradou daquele momento, não se agradou daquela circunstância, não se agradou daquele relacionamento, cujo fim foi ruim, cujo fim produziu dor. Deus, Ele não te deixa em situação nenhuma. Se você por acaso viveu a sua vida, em algum momento errou, pisou na bola, está sofrendo as consequências, o Senhor é aquele que vem e Ele te cura e Ele é capaz de te mostrar um caminho novo. Deus permite circunstâncias de adversidade, muitas vezes para nos purificar, para nos santificar. É a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. Há momentos que são consequências e há momentos de disciplina. Quando você, por exemplo, começa uma sociedade que Deus diz claramente para você que você não deveria começar. Seja uma sociedade de casamento, seja uma sociedade numa empresa, e aí você sofre as consequências. Casa com alguém com jugo desigual, uma pessoa infiel a Deus, vai cometer coisas horríveis contra você. E você chega a viver um divórcio. Isso não é disciplina de Deus, isso é consequência do seu pecado. Mas se você buscar o Senhor, Deus tem recomeço para a sua vida. Se você faz uma sociedade, chega numa quebradeira, isso foi consequência do seu pecado. Agora, muitas vezes, estamos num caminho onde cometemos pecado, vez após vez. Deus vem com uma palavra para as nossas vidas. Se ouvimos a palavra de Deus e nos arrependemos, Deus nos aprova. Mas muitas vezes não ouvimos a palavra. Aí vem alguém que te exorta, você não ouve, você não retoma o caminho. Aí Deus vem e te açoita, por amor. E aí você sofre alguma consequência, algo que Deus coloca na sua vida para ganhar você. Porque Deus não quer perder você de todo, mas Deus quer ganhar você de volta. Amém? Glória a Deus. Deus tem recomeço, não é o seu fim. Qualquer situação que você está passando de tristeza por uma disciplina, vai passar, é momentânea, porque Deus quer produzir uma vida plena, um futuro bom para você. Amém? Assim como Ele teve recomeço, assim como o Senhor fez uma aliança de recomeço com Noé, e essa aliança, como eu disse aqui, forte e firme, Deus faz uma aliança comigo e com você também. Talvez você esteja aí sentado, pensando, Deus, eu não aguento mais essa dor, eu quero que tudo finde. Eu vou orar agora para que seja um tempo de fim na sua vida, um tempo de fim na sua dor, para que Deus faça hoje com você uma aliança de recomeço, para que Deus te visite agora, em nome de Jesus, e te acolha com uma história nova. Uma história de bênção, uma história de redenção, uma história de purificação, um novo caminho. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Um dia o Senhor prometeu a Israel, através do profeta Isaías: eis que eu ponho um caminho no ermo. Como que é esse texto? Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver. Foi aqui no meu celular que eu anotei.
que eu queria terminar com esse texto. Eu até não dei aí. Isaías 43, 18 a 19. Você pode postar aqui, que eu quero terminar profetizando essa palavra na sua vida. Isaías 43, 18 e 19. Ouça essa palavra, vele sobre esta palavra na sua vida e você vai viver o novo de Deus. Não, já está colocado aí? Isaías, quero que todos vejam. Isaías 43, 18 a 19. Não tem como entrar? Tá bom. Então ouça aqui o que eu vou ler. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Diga comigo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, feche os seus olhos. O Senhor agora está colocando na sua vida um momento de oportunidade. Se você está vivendo a disciplina do Senhor, é tempo de você se render a Ele e dizer a Ele: Senhor Deus, aqui estou. Limpa os meus pecados, transforma a minha vida e faça algo novo. Me dá um tempo de recomeço. Eu quero que você ore comigo agora. Diga assim: Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor limpe a minha vida. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu aceito o sacrifício de Jesus por mim. O sangue foi vertido na cruz para que através do sangue uma aliança nova fosse feita comigo, uma aliança de recomeço. Senhor Deus, por isso agora me achego a Ti, para viver o recomeço do Senhor, uma nova oportunidade de vida. Eu vou deixar as coisas velhas para trás, e o Senhor fará na minha frente, no meu caminho, tudo novo. O Senhor colocará um rio no ermo e caminhos no deserto. O Senhor vai te dar uma direção segura, porque o Senhor tem uma aliança contigo, uma aliança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração comigo, entregando a sua vida para o Senhor Deus, a Jesus Cristo como seu Salvador pela primeira vez, levante a sua mão, porque o começo da nossa vida é uma entrega a Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você ainda não tinha feito essa entrega, se você que está comigo aqui online fez essa entrega pela primeira vez, acione o QR Code e responda as perguntas para que conheçamos vocês. Se alguém fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão. Fique com a mão bem alta para que as pessoas da consolidação possam ver aqui. Eu estou vendo uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Levante a sua mão bem alto para que possamos ver você. E você que deseja recomeço na sua vida, em alguma área, às vezes na área espiritual você tem sido assolado por provações, tem caído em pecados. Às vezes na área emocional você tem sido dominado por sentimentos ruins, por sensações de dor, de ferida. Deus quer trazer um momento novo de cura na sua vida. Se você precisa um caminho, uma direção, é tempo do recomeço. Fique em pé agora. Eu quero orar por você. Se você quiser fazer um compromisso novo com o Senhor e pedir um recomeço, venha aqui à frente que eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita agora os teus filhos, Senhor Deus.
Há momentos que são momentos primordiais, que são momentos essenciais, que são momentos de decisão na nossa vida, onde nós nos apresentamos e dizemos: Senhor, quero algo novo no meu ministério, quero algo novo no meu trabalho, quero algo novo na minha vida de relacionamento com meu cônjuge, na minha família. Senhor Deus, tira tudo aquilo que está morto, Senhor Deus, faz uma limpeza, tudo aquilo que não procede do Senhor, e traz novidade de vida, traz um caminho novo. Senhor Deus, ministra ao teu povo, Senhor Deus, a fé na aliança, porque o Senhor é um Deus de aliança. Tem aliança conosco, que algo novo vai acontecer, algo melhor, algo mais excelente. Meu querido, ore a Deus agora e coloque diante do Senhor aquilo que você deseja. Ore, peça, que o Senhor ouça da sua vida um clamor de recomeço. Senhor, em nome de Jesus, visita agora, Senhor Deus, com algo novo.